Então, uma pergunta que eu venho me fazendo nesses últimos tempos, observando a história, né? A história da evolução das coisas e de tudo. E eu fiz essa pergunta no nosso grupo lá. É, uma pergunta, praticamente uma afirmação, né? Que o Espiritismo corre o grande risco de acabar. Acabar como filosofia, como termo ou como prática? Pois é, aí é que tá. Para mim, o Espiritismo vai ser uma coisa que vai ficar na memória das pessoas que um dia existiu, inclusive dos espíritas. E vai acabar pela mão dos espíritas, viu? Estamos tirando o Império Romano. E vai acabar pela mão dos espíritas, e isso está cada vez mais evidente, porque o que menos se pratica hoje dentro dos centros é o quê? O espiritismo. Se pratica tudo, menos o espiritismo. Quando a gente fala para as pessoas, ó, precisamos estudar Kardec, parece que nós estamos falando assim, ó, Absurdo, né? precisamos estudar Lúcifer. Ela, Que já não é mais legal. não é nem Mas questão de na não ser tese, legal, Sidney, é que as pessoas dentro do movimento hoje em dia, elas se afastaram tanto da codificação, né, tanto da base do espiritismo, que para elas se tornou uma coisa inexistente, que assim, que não está se tornando mais necessário para prática nenhuma dentro dos centros. Mas então tá fazendo o quê? Oi? Então tá sendo feito o quê no lugar? Tudo, menos isso. Tudo menos isso, exatamente. Está se fazendo o espiritualismo. Por isso que eu disse que o espiritismo corre grande risco da gente lembrar dele, né? Dele ser uma referência assim, ah, um dia existiu o espiritismo. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: ele vai deixar de existir ou ele será desvirtuado? Aí mantém-se o rótulo, mantém-se a chancela, mantém-se assim, né, enfim, o rótulo, né, a chancela, não tem outra palavra, daqui a pouco eu lembro. Uma mas deixa eu fazer questão uma assim. pergunta, cara. Não, vamos lá. Depois não estou conseguindo Você é traçar a linha raciocínio. no Nove. seguinte sentido, você é purista no seguinte sentido, você acha que a forma de existência do centro, dos preceitos espíritas, ele deve ser mantido como a gente conheceu nos anos 80, por exemplo? Olha, a evolução, pelo próprio Kardec, diz que muita coisa ia se acontecer e a humanidade ia crescer. Só que é o seguinte, o que, que acontece hoje em dia? O espiritismo ele está sendo praticado à moda das casas, né? Está parecendo pizzaria. Cada casa faz as suas práticas, o seu direcionamento, né? Só que totalmente, aí quando você questiona, por exemplo, olha, por que que está acontecendo tal coisa, né? Aí as pessoas dizem, ah, isso foi o direcionamento da casa, o direcionamento do mentor, vamos dizer assim, direcionamento do departamento tal e tal e tal. Aí você fala assim, mas isso vai contra o que está escrito de base no Espiritismo. É isso que está acontecendo. E quando você faz alguma referência doutrinária, você é tido como radical. Ah, você está querendo impor os livros em cima da gente. Mas só que, de onde isso nasceu? De onde isso começou?
E não, vamos ser bem sinceros, não existe nenhum pensador espírita na atualidade. Não existe. Não existe um médium. Pode falar, desculpa. Desculpa. Não. Eu sou dessa. Eu ia colocar uma pimenta no molho aqui e dizer o seguinte: teve um dos episódios aí que a gente fez que eu citei uma frase que os católicos usam muito quando vai preencher uma ficha de emprego, quando vai se apresentar num hotel, alguma coisa assim, ele fala: eu sou católico não praticante. Né? Uhum. E aí eu estive pensando nessa frase uma vez, eu falei assim, mas como assim não praticante? Significa o seguinte, que você sabe qual é o preceito católico e você conscientemente resolve não praticar porque você considera que é menos importante? Na prática não é isso, né? O cara quer dizer que é católico não praticante porque ele não vai à igreja, não comunga, Isso. não participa das atividades e tal. Eu entendo isso, não estou sendo idiota no meu raciocínio aqui, mas se a gente for ler na acepção da palavra, quando o cara diz que é religioso de qualquer natureza, eu citei o católico, que é o mais conhecido, mas ele fala assim, mas eu não sou praticante, significa o seguinte, ele está dizendo diretamente, eu conheço e entendo os preceitos dessa religião ou dessa filosofia, e eu resolvi não praticar mesmo assim conscientemente. Coisa que eu acho de uma ignorância, duplamente ignorante. É. Por esse lado, eu entendo assim, que o mundo mudou, a gente já conversou aqui também, assim, a forma como o conteúdo é distribuído, é transmitido, ele poderia evoluir. Até a formatação do templo, no meu modo de ver, isso é opinião pessoal, vocês não precisam concordar, ele poderia sofrer atualizações, né? De ser a gente já falou aqui, por exemplo, como que pode um curso de introdução mediúnica durar 4 anos? É mais que uma faculdade, né? Como pode uma infância espírita ser só um babysitter, né? Então tem erros que eu considero muito grandes, muito estruturais, assim, na condução da coisa mesmo, né? Nas opções pessoais. E se nesses últimos anos tem se tornado um espiritismo pessoal, né? Onde cada um aplica aquilo que acha mais interessante, porque não tem como você ser religioso de qualquer facção e escolher a parte que lhe cabe aplicar na vida, né? Você tem que aplicar todos os deveres para ter todos os direitos. Não adianta você falar assim, mas isso daqui o Espiritismo me garante, ou o Catolicismo me garante, ou o Evangelismo me garante. Você tem que viver completamente, né, no meu modo de ver. Então, eu sinto pena, mas eu acho que se ele chegou nesse ponto em que as interpretações têm sido pessoais, para mim não é se ele vai acabar, para mim ele já acabou. Então, antes que a Carla levantar a mão, mas justamente se o Sidney falou que vai botar pimenta na conversa, eu vou botar pimentel na conversa, vou botar a Carla na conversa. Eu estava lendo, eu gosto de ver os episódios anteriores. Naquela que ela propôs do Chico, eu lembro que a Carla falou que eu estou botando uma pimentel aqui na roda. A Carla falou, não, mas o próprio Chico já tinha previsto que depois dele a coisa ia se pulverizar, não ia haver uma personificação. Ou seja, não ia ter uma pessoa, não tem um pensador espírita.
Mas eu vou desvirtuar um pouco o pensamento da Carla. Um pensador, até porque não tem um médium. Não vai ter o Divaldo desencarnando, já está com 90 e tantos, né, agora. Gente, não tem uma personificação, mas a Carla citou no episódio anterior que justamente o Chico já havia previsto isso. Falando, vai ser a pulverização. Bom, aí, Carla, você já levantou a mão, aproveita e já se defende da minha acusação. Foi falado isso, né, e Chico, o que ele quis dizer? O que nós já comentamos, que o espiritismo não vai ser nos centros espíritas, ele vai ser, todas as religiões têm dentro de si o espiritismo. Então, a gente não vai ter o espiritismo só dentro dos centros espíritas, né? E eu acho que vai desvincular essa questão da mediunidade, porque as pessoas aliam espiritismo apenas à prática mediúnica. Só que a prática mediúnica, ela só é qualificada quando se tem o estudo doutrinário, quando a gente tem o estudo da doutrina espírita, senão fica tudo muito no ar, né? Quando a gente comenta que o espiritismo vai acabar, e o Sidney colocou bem no início, né? Como foi que você falou, Sidney? Que de desvirtuar, né? De estar desvirtuando. Esse desvirtuar já está acontecendo, né? Ele já vem acontecendo, é justamente por conta de desvirtuar a doutrina espírita que ele está acabando dentro dos centros espíritas. Mas a gente consegue identificar o espiritismo em outras religiões que não estudam o espiritismo, mas que estão de acordo com a moral cristã que o Kardec propôs para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro dos centros espíritas, o que eu percebo dentro do espiritismo é que existe muita rivalidade, né? Igual o Jairson falou, a gente às vezes vai falar alguma coisa que está contida nos livros antigos, né? Porque como foi colocado, os novos pensadores não têm nada de espiritismo, é muito terapia, é muito coach, é muito mimimi. O que se estudava na época de Kardec, né, e os livros, e toda aquela roda de amigos que ele tinha, as pessoas não conhecem, que as pessoas nunca ouviram falar, porque não estudam, porque preferem acreditar em fantasias, né, em misticismo, ou traz muito arraigado o catolicismo e outras religiões, que está fazendo com que o espiritismo se acabe. É a falta de estudo. Porque numa comunicação mediúnica, por exemplo, quem estuda percebe se aquilo é misticismo, se aquilo é um animismo, se é personímico, se é uma coisa do médium. Quem estuda consegue. Se o espírito está ali só para atrapalhar a reunião, né? E a falta de estudo deixa tudo ao léu, tudo ao Deus dará. Né? E hoje eu estava comentando com a minha irmã, a gente estava lá na praia, e as minhas sobrinhas, elas estão indo na Umbanda, junto com a Malu. E tem um espírito lá que chama Seu Zé, que veio da comunicação e conversa com elas. E aí, a minha sobrinha veio e falou assim, o Seu Zé está chegando, porque ele ia lá na praia para limpar as miçangas, coisas, o ritual que eles iam fazer lá, né? E aí eu falei, quem que é Seu Zé? Aí veio um mocinho correndo, entrou, foi na beira da praia e já incorporou. Aí eu olhei assim, falei, ué. Aí ela falou, ele tá ali já. Vamos lá conversar com ele. E na hora que eu fui me aproximando, eu já senti uma energia diferente, bem diferente deles, né, que a gente sente. Aí eu falei para ela, Cíntia, você vê, as outras religiões, elas estão avançando. Elas não estão paradas. Só que o espiritismo, ele está querendo regredir. A gente está vendo evolução em todas as religiões, e dentro do espiritismo a gente só está vendo palhaçada.
É isso que, por isso que a gente está falando que o espiritismo vai acabar, sendo que a gente deveria estar à frente disso, né? Porque toda revelação ela está na frente, né? Então ela vai, é como se fosse uma fila, ela vai puxando as pessoas para a evolução. Se ela precisar voltar e lá para trás da fila, é justamente para puxar alguém para frente, né? Mas ela está à frente. E o que a gente está percebendo, quando eu falo para vocês que vocês não perderam nada nesses 20 e poucos anos que vocês estão afastados do espiritismo, é isso. Se vocês voltassem hoje para dentro de uma casa espírita, vocês não iam ver nada de diferente. E na nossa época ainda era melhor. Por mais que nós tínhamos base, nós tínhamos livros. E hoje, se a gente fala de um livro, o pessoal fala, tá dando livrada. A gente ainda ouve de uma forma debochada, tá dando livrada. A gente escuta dentro do espiritismo sobre quarta revelação. E a gente escuta que Kardec está ultrapassado. A gente escuta tanta besteira, gente, vocês não têm noção. Então, é por isso que a gente discute isso, que o espiritismo vai acabar. Vai acabar dentro dos centros espíritas, porque, assim, a terceira revelação, ela não vai acabar. Né? O que vai acabar são os espíritas que estão acabando com o espiritismo. E muita gente nunca nem leu o primeiro livro lá do Livro dos Espíritos, que fala de Deus, da criação, mas já fala aí de mundos superiores, de outros mundos, de espíritos evoluídos, sem nem saber da escala, da hierarquia espiritual. Então, é nesse sentido que a gente está falando. E, realmente, eu estou percebendo que as outras religiões, elas estão mais humanizadas, uma está se comunicando com a outra. Só um minutinho, gente, que meu gato derrubou a cesta de ovo aqui. E é isso. Ó, eu vou vou jogar mais aí tempero na conversa. Vou puxar a brasa para minha sardinha, até porque é inevitável. Vamos lembrar, espiritismo, filosofia, religião e ciência. Quando as pessoas se recusam, falam que, né, a Carla falou, debocham, falam que é livrada, é a falta da ciência. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer, é citações, referências, é dar livrada. É livrada, é artigada, porque tem artigo também, não é só livro, pelo contrário. Quanto mais artigo e menos livro, melhor. Porque o livro, ele é meio assim, ele meio que estaciona no tempo. O artigo não, o artigo ele é dinâmico. Cada mês você tem coisas novas sendo publicadas. E isso é super dinâmico e está cada vez mais difícil de acompanhar. Mas isso é a ciência, a ciência é dinâmica. Então, isso é um lado. Não podemos esquecer que o espiritismo é ciência também. Então, virar as costas para isso, como as pessoas viram, isso é livrada. Então, tá errado. Então, meu filho, então é o seguinte, se é espírita ou não é? Porque se você for espírita, você tem que seguir o tripé. E um deles é a ciência. E a ciência é calcada em livros e artigos e documentações e citações de outras pessoas. Desculpa, não tem achismo, não tem personalismo. Você tem que estar aberto e você tem que... Cara, mas eu não topo esse tipo de coisa. Desculpa, então vai para outra religião. Nada contra, Porta da Rua serventia da casa. Aí, nesse sentido, eu concordo, vai acabar. Mas vai acabar porque as pessoas estão negligenciando um dos tripés, que é o lado científico. O lado científico, isso é inerente à ciência. A ciência é assim. E se você não quer isso, mude de religião, mude de abordagem, mude de estratégia, vai fazer outra coisa, vai vender pipoca na praça. Mas se você está no espiritismo, desculpa, você vai ter que estudar. E estudando, você vai ter que citações, e não é só Kardec, vai ter que citar Kardec, vai ter que citar Emmanuel, vai ter que citar André Luiz, vai ter que citar Joana de Anjos, vai ter que citar um monte de gente. E não só a sua bela cabeça de coach, que, diga-se passagem, é ínfima perto desses caras que tem aí, né, uma bagatela, um arcabouço teórico para lá acima do seu, com todo respeito, no offense. Tá, mas, cara, desce da Gillette menos. Então, esse é um lado.
O outro lado também, que é o seguinte, o outro lado da moeda. Que, né, o espiritismo pode acabar, tal como a gente o conhece? Talvez sim, porque tudo na ciência avança. Imagina a tristeza que não foi para aquele pessoal que era Newton raiz, chega um Einstein e fala, galera, o Newton não é que está errado, não é bem assim. Chega aquele pessoal que é mecânica clássica, determinística, fala, galera, quanticamente tem probabilidades, tá? Não é bem preto no branco, tá? Tem até um negócio chamado princípio da incerteza que, se bobear, nem mesmo Deus é capaz de distinguir duas partículas indistinguíveis. É da natureza. Então, aí, se tem uma coisa que na física a gente está acostumado é quebrar paradigmas. Então, se existe um paradigma que hoje a gente rotula, dá o nome que você quiser, espiritismo, isso pode evoluir, como a Carla falou. Não, de repente, a evolução é permear as demais religiões. De repente, esse é o próximo caminho. Não sei, estou especulando. E se for? E se não for? Então, e se faz parte da ciência? Se um cientista não se fala, não se pergunta, e se, cara, então esquece, vai vender pipoca na praça, não serve para ser cientista. Você tem que questionar. Você tem que pensar os vários e se's. Do contrário, cara, senão você fica estacionado no tempo, no espaço e no conceito. A coisa é dinâmica. Só lembrando isso, só dando o meu pitaco aqui do lado científico. Lembrando que o espiritismo é ciência. Já eu, diante do comentário da Carla aí, eu queria fazer um comentário seguinte: a gente vive num mundo, num tempo, em que as pessoas acreditam que uma coisa suplanta a outra, né? Então você tem, para citar alguns exemplos aqui, a indústria 4.0, a web 3.0 e assim por diante, porque os caras entendem que são novas gerações de ferramentas que a gente já usa. Quando a Carla cita, por exemplo, que já estão falando na quarta revelação, na cabeça das pessoas entende-se isso. Fala assim, então todas as outras que vieram anteriormente não valem mais. O que vai valer a partir de agora é a quarta. Então, se você quer ser atualizado, use a quarta revelação. Coisa que é uma bobagem. Se existe mais de uma revelação, é fruto da nossa ignorância, que não entendeu na primeira. Aí os caras inventaram um outro jeito, falaram assim, não, vamos ver se agora eles entendem. Aí vem a segunda revelação. Vamos tentar de novo para ver se passa. Então, a quarta revelação, se ela existir, coisa que eu acho uma idiotice em termos, né? Ela é um pleonasmo em termos, no meu modo de ver, não existe demérito das anteriores, né? Pelo contrário, o demérito é nosso que não assimilou. É isso que eu ia falar, quando o José falou da ciência. A ciência, para ela avançar, ela não despreza o que já foi construído. Ela, a partir do que foi construído, é que ela vai avançando. Depois que aquilo está muito bem dominado, é que ela vai avançar. Então, todas as revelações, elas só avançam a partir do momento que as outras estiverem bem internalizadas em nós. Porque se a gente vê, a primeira revelação que foi Moisés, né, que é a justiça, ainda a gente tá lutando ainda para internalizar a primeira revelação, mas ela já foi, o Cristo só veio quando ela já estava um pouco adiantada, né? E depois o espiritismo, que o espiritismo que é ação. O espiritismo nada mais é do que caridade, é a ação de tudo que foi colocado na primeira e na segunda revelação. Jesus, ele lança o amor nas duas, né? Ele transforma as duas. Só que, assim, a gente só vai falar de quarta revelação quando a terceira estiver muito bem internalizada em nós e no mundo, né? E ela não vai estar só internalizada dentro do centro espírita, a gente vai ver esse avanço em todos os lugares. E não só em religiões também, não só nas religiões, né? Em todos os departamentos importantes da vida, que é a arte, a cultura, né? A medicina, né? A ciência,
a filosofia, né? Todos os departamentos que fazem com que o universo progrida, ela vai estar ali dentro, ela vai estar inserida, né? Ela já está inserida, só que de uma forma embrionária ainda. Só a Carla falou tudo. Eu levantei a mão, a Carla falou, mas justamente eu levantei a mão para falar que a Carla falou. Disse: nenhuma revelação nega a anterior, não deveria negar a anterior. Do mesmo modo que uma teoria, uma nova teoria, ela não nega a anterior, ela expande a anterior. Pronto, vou materializar de novo os exemplos que eu domino. Relatividade. Nega Newton? Não, momento algum. Expande Newton. A mecânica newtoniana é um caso particular da teoria da relatividade de Einstein, para baixas velocidades, por exemplo. Você está com baixa velocidade, a mecânica de Einstein cai para Newton. E tudo certo. Do mesmo modo que a quântica, ela recai da mecânica clássica, também, de certa maneira, newtoniana. Você vai para o macro. Você vai no micro, no microcosmo, partículas, mas aí é a quântica. Esquece Newton. Não vai dar certo. Não é que está errado, não dá certo. Os resultados não batem. Então, trazendo agora para a revelação, uma nova revelação, ela não nega as anteriores, ela expande as anteriores. Então, estou tentando achar passagem do Evangelho, não achei, mas chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual o mandamento mais importante? Dos mandamentos, qual é o mais importante? Ele falou: não, vou pegar aqueles 10 e transformar em 2. Ou seja, ele conseguiu sintetizar. Não que ele negou Moisés, momento nenhum Jesus negou Moisés. Do mesmo modo que em momento nenhum Kardec negava Jesus. A revelação personaliza em Kardec, mas ele mesmo fala que não sou eu o cara. Não personaliza em mim. A doutrina dos espíritos. Na verdade, a resposta dele está em Deuteronômio. Então diga lá, vai fundo. Não, essa resposta que você acabou de falar está em Deuteronômio. Ele usou a lei. Ele usou a primeira revelação, o primeiro livro de Moisés é revisado depois de 40 anos. Foi por isso que os saduceus calaram a boca. Porque eles viram que ele conhecia o livro Deuteronômio. Porque no livro Deuteronômio começa com amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo a ti mesmo. E aí o próximo a ti mesmo. Porque foi a evolução que o povo teve nesses 40 anos na revisão. Isso, ele matou com 2. Ou seja, na realidade, ele não negou em nenhum momento Moisés. Então, assim, tinha muita calma nessa hora. Então, de repente, nós estamos passando, não que o espiritismo vai acabar, de repente ele pode estar se transformando. Mas acabar, acho que assim, de repente, não sei, muita calma nessa hora. Estou pensando aqui com meus botões ainda. Porque choca, né? Ouvir falar que vai acabar.